Nós estamos aqui com o nosso Tebas, eu já disse, com o nosso Daniel Lian, com o nosso Flávio Prado, que está aqui, com o José Manuel de Barros, que está conosco aqui, e o nosso presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Presidente, um grande abraço, obrigado pela gentileza, por estar conosco aqui, é bom tê-lo, e claro que chegando com o time líder do campeonato e vivíssimo também para brigar pelo título da Libertadores, é um momento razoavelmente confortável para participar de uma entrevista que nós vamos aproveitar da melhor maneira possível. Obrigado pela presença, presidente. Boa tarde, Vanderlei, boa tarde a todos. É uma satisfação grande estar aqui com todos na Jovem Pan, à sua disposição. Realmente o nosso momento é muito bom e a nossa expectativa é muito grande para que a gente consiga os títulos tão esperados pela nossa torcida. Legal, então vamos começar a usar bastante e bem o tempo. Eu começo com o Flávio. Flávio, a sua pergunta ao presidente Gagliotti para a gente aproveitar a presença dele aqui. Diga, Flávio. Bom, em cima de uma semana conturbada com a arbitragem, o presidente Gagliotti esteve lá na Conmebol. Palmeiras já foi vítima de erro de VAR, aquele jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, ok, mas teve o jogo do Santos, teve esse jogo do Palmeiras, né? Então teve algumas coisinhas aí que ajudaram o caminho do Cruzeiro. Como é que foi a conversa lá, presidente? E acrescentando, Flávio, me permita. Claro, lógico. Porque é importante que o presidente, ele já disse isso ao microfone da PAN, mas é importante que agora no programa ele também reafirme. O Palmeiras, no que consta em relação ao Campeonato Brasileiro, pelo que as informações que a gente tem, foi favorável à implantação do VAR. Não foi aprovada a ideia, mas naquele negócio, quem está a favor, quem está contra no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras lá no Rio de Janeiro foi favorável. Então é isso, presidente. Só quis colocar um adendo à pergunta do Flávio. Sim, é fato. O Palmeiras votou a favor e é favorável, sim. Eu estive na CBF há um tempo atrás, 15 dias. Novamente, voltei a tratar o assunto. Eu acho que nós temos que implementar o VAR o mais rápido possível em todas as competições. Óbvio que é um momento de adaptação, então existem falhas, erros, ajustes, mas eu acho que a ferramenta é extremamente importante para a gente minimizar os erros. Em relação à Conmebol, nós estivemos lá na terça-feira reunidos com os demais presidentes, com o presidente da Conmebol, comissão de arbitragem, todos os diretores da Conmebol. Foi uma reunião de trabalho longa, tratamos de vários temas relativos às semifinais, falamos da segurança do torcedor, falamos da segurança dentro do estádio, de logística, falamos também de preços de ingresso, enfim, falamos de vários temas e o principal, o assunto foi o VAR, a utilização do VAR nas semifinais e a escolha da arbitragem para apitar os próximos jogos. Nós solicitamos árbitros com experiência, árbitros renomados, árbitros que foram muito bem avaliados nos últimos jogos, todo esse ano. E, enfim, a nossa expectativa é para que o árbitro da partida não seja responsável pelo resultado. Falou-se em nomes, presidente? Nós falamos em conceito. E em nomes foram eles, a comissão de arbitragem que citou os melhores árbitros, os mais preparados, e foi isso que nós solicitamos inclusive, né? É um momento em que você vai ter em campo as melhores equipes hoje sul-americanas. Então, nós temos grandes jogadores, nós temos grandes camisas, nós temos que ter bons árbitros. Foi isso que nós pedimos. Esse foi o posicionamento do Palmeiras na reunião. E todos entenderam da mesma forma. E esperamos que isso realmente se concretize. Bem, na verdade, além do Palmeiras, Grêmio, Internacional, Bahia, Botafogo, Chapecoense e Flamengo aprovaram a implantação do VAR. Não aprovaram, não pactuaram com o negócio, porque as desculpas foram as mais diversas, entre elas que tinham que pagar parte da conta. Corinthians, Santos, América Mineiro, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Paraná, Vasco, Fluminense, Sport, Vitória e Ceará. E o São Paulo não votou. O presidente do São Paulo, Carlos Augusto de Barros e Silva, já tinha ido embora no momento da votação. Foi isso que aconteceu naquele momento lá no Rio de Janeiro, quando o assunto foi discutido na sede da CBF. Daniel Lian, sua pergunta ao presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti. Presidente, por falar em votação, o Palmeiras passa aí por um período eleitoral, né? As campanhas já estão aí se aflorando e há uma interrogação ainda sobre a relação do senhor
e do seu antecessor, Paulo Nobre, o que teria ocorrido, o desgaste entre vocês eram muito próximos, o que realmente ocorreu, qual o fundo de verdade deste racha, se houve este racha ou não, até porque hoje ele é oposicionista, enfim, dentro do Palmeiras. O início do trabalho foi em 2013, eu fui primeiro vice-presidente da chapa do Paulo Nobre, trabalhamos juntos durante 4 anos. Foi um trabalho muito bem feito. Naquele momento o Palmeiras estava numa situação muito difícil na segunda divisão, com muitas dívidas, talvez a maior crise financeira e esportiva dos últimos anos. Foi um trabalho árduo. Nós conseguimos resgatar o clube, nós fizemos um plano financeiro, fizemos um trabalho administrativo, e esportivo foi uma consequência com os títulos em 2015 e 2016. Coincidentemente, em 2015 nós tivemos a chegada da Crefisa e nós tivemos a inauguração do Allianz Parque. O fato foi o seguinte, ao término da gestão do Paulo, nós tivemos uma situação em que o Paulo não concordou e eu acho que eu não deveria naquele momento tomar uma decisão monocrática, envolvia a patrocinadora. Eu preferi levar o assunto para o Conselho Deliberativo e o Paulo não concordou com a minha decisão e acabou se afastando. Exatamente isso que aconteceu. Eu tenho muita consideração por ele, eu acho que ele contribuiu muito para o Palmeiras. Nós trabalhamos juntos, a gente conseguiu resgatar o clube de uma situação terrível. Eu também contribuí muito para a gestão, da mesma maneira que ele. Trabalhei muito no caso do Gabriel Jesus, que estava a um pé de saída já do Palmeiras. Fiz questão e fiz o máximo possível para que a Crefisa continuasse no Palmeiras naquele momento. Fiz praticamente toda a reestruturação financeira e quitei posteriormente a dívida com Paulo Nobre. Enfim, foi um trabalho em conjunto. Nós nos ajudamos muito e ajudamos o Palmeiras. Hoje o Paulo não está frequentando o clube, ele não tem participado das reuniões, mas eu respeito muito o Paulo Nobre, tenho muita consideração por ele e ele agregou muito valor ao Palmeiras. Você pode mandar sua pergunta também ao presidente Gagliotti do Palmeiras via vídeo, pelo nosso WhatsApp, 931-200-620, 931-200-620, pelo WhatsApp, você grava lá a sua mensagem ou a sua pergunta ao presidente Gagliotti e, na medida do possível, nós vamos colocar todas que estiverem chegando aqui na nossa recepção de vídeos, para que o presidente possa responder também. 931-200-620 é o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Esporte Irapã, para receber a sua mensagem de vídeo. José Manuel de Barros também faz a sua pergunta ao presidente Gagliotti. Boa tarde, presidente. Recentemente o Palmeiras aprovou o aumento do tempo de mandato para 3 anos, né? Sim. Ou seja, foi uma vitória da situação. É um indicativo para as eleições agora, para as novas eleições com o presidente. O senhor se sente favorito por causa do resultado dessa última votação? Boa tarde. É um indicativo para modernização. É um indicativo que o Palmeiras tem que deixar uma administração antiga e entrar numa administração moderna. Esse é o maior indicativo. Os maiores e principais clubes do mundo têm administração com período de 3 ou mais, 4 até 5 anos. É um período mínimo que a gente entende que um presidente tem para poder implementar seus planos, seus processos de administração, formar sua equipe. O que a gente vivia no Palmeiras era gestão de 2 anos, onde 1 ano sim, 1 ano não, você passava por eleições. As eleições no clube, elas são muito tensas, então você tem todo aquele clima político, você tem, todos aqueles questionamentos, aquelas situações, e todo o foco é voltado para a eleição. E o clube é basicamente esquecido naquele momento. Quanto mais você faz, menos trabalho você tem para poder desempenhar junto ao clube. Então eu acho que 3 anos é um período justo e o que eu entendo nós estamos modernizando o clube, isso sim. Rafael Tebas, queremos ouvi-lo também conversando com o presidente Gagliotti.
Presidente, queria saber de que modo a Leila Pereira participa da sua gestão no cotidiano e também nesse período importante de disputa eleitoral, né? O Genaro Marino é seu opositor, apoiado pelo Paulo Nobre, também pelo Mustafa, e a Leila te apoia. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, a Leila apoia nossas ideias, está ao nosso lado, e eu desde 2015, quando a Crefisa fez o primeiro contrato no Palmeiras, eu sempre estive muito próximo do patrocinador, inclusive nos momentos de crise. Nós tivemos algumas crises em 2015 e 2016 entre Palmeiras e patrocinador, e eu mediei essa situação, eu estive próximo. Eu tenho total convicção da grande importância do patrocinador para o clube. Se você pensar numa pirâmide, a base da pirâmide tem que ser fontes de receita, tem que ser estrutura financeira. O clube tem que estar sólido para isso, e depois você monta os seus processos, profissionalismo, a sua equipe de trabalho, e por último, no topo da pirâmide são os resultados, são as conquistas, é aquilo que a gente espera do Palmeiras, é o nosso grande objetivo, né? Ser protagonista. E no dia a dia, que foi a sua pergunta, a Leila não tem nenhuma participação, absolutamente nenhuma. Nós temos o clube hoje profissionalizado, temos todas as diretorias estatutárias junto com os profissionais. Nós temos a nossa estratégia desenhada, pronta para médio e longo prazo, e então não existe absolutamente nenhuma interferência do patrocinador em contratações ou em política interna, absolutamente nenhuma. Eles são grandes patrocinadores, talvez o maior patrocinador da América do Sul, e grandes parceiros. Isso sim. Ainda com relação ao Palmeiras, presidente, tem tanta gente fazendo perguntas aqui. Você pode mandar o seu vídeo para cá. 931-200-620. Dudu e Borja, em 2019, estarão no Palmeiras? Espero que sim. Gostaria muito que estivessem no Palmeiras, sim. O que pode fazer com que eles não estejam? São vários fatores. Onde eles têm uma multa contratual. E se um clube pagar a multa contratual, eles têm o jogador. Mas normalmente há sempre um ajuste no preço, né? Por exemplo, uma multa está em torno de 50 milhões. Entre aspas, é um preço impagável. Aí chegam num número menor que esse. Pode dar negócio? Dependendo da negociação, dependendo do que for proposto, se for bom para o atleta, bom para o clube, nós temos que pensar em administrar o Palmeiras, né? Eu já disse algumas vezes, eu quero montar um clube, montar um time para o ano que vem muito forte, e nós teremos. Então nós vamos precisar de grandes jogadores como nós temos hoje, liderando o Campeonato Brasileiro, trabalhando muito para que a gente consiga conquistá-lo. Também entre os 4 da Libertadores. O nosso objetivo são as conquistas. Para isso eu preciso de grandes nomes, de grandes jogadores, e tudo que for possível fazer para que os grandes nomes fiquem no clube e outros venham para o Palmeiras será feito. Com certeza o Palmeiras terá uma grande equipe no próximo ano, não tenho dúvida nenhuma, e nós conseguiremos grandes títulos. No caso do Dudu, você já queimou o seu cartucho, né? Deu uma segurada nele antes, nesses últimos tempos. Foi uma situação em que os valores envolvidos eram altos, e o jogador realmente estava disposto. Ele acabou ficando balançado. E porém a gente renovou com o Dudu em fevereiro. Nós tivemos um ajuste em todo o contrato do Dudu, e isso eu expliquei para ele. É um jogador fundamental para conquistas, para a nossa equipe estar forte e competitiva. E então a gente tinha um compromisso. Palmeiras com o Dudu e o Dudu com o Palmeiras. Eu passei para ele que a gente, tendo oportunidade, eu não quero, hipótese nenhuma, prejudicar a carreira do jogador, porém, neste momento, a gente não poderia abrir mão do jogador. Nós temos grandes objetivos, que são as conquistas de título, e para você repor jogadores nível de seleção brasileira como é o Dudu, é muito difícil. Então ele entendeu, obviamente nós conversamos mais do que uma vez, e confiou na nossa palavra,
é um grande jogador e está muito adaptado, tem o carinho da torcida e tá tudo bem, ele acabou ficando conosco. Flávio Prado, mais uma roda de perguntas com o presidente Gagliotti, que está aqui no nosso Esporte em Discussão. Flávio. Ô, presidente, me agrada muito essa história de somos um clube profissional. Está tudo profissionalizado, está projetado para o futuro. Na busca desses profissionais para trabalhar no seu departamento, há no currículo a obrigatoriedade de ser palmeirense? Não. Se for palmeirense, melhor. No desempate prevalece. No desempate, sim. Mas, não, Flávio, a gente procura profissionais qualificados, que tenham um currículo de ponta, pessoas que fazem a diferença no dia a dia do clube, mas não necessariamente tem que ser palmeirense. É uma empresa, então ela vai contratar o melhor, independentemente do clube que ele torce. Tem que ser assim, esse é o conceito. A gente contrata o melhor para aquela função. Presidente, nos últimos tempos, claro, graças ao FBI, graças à justiça americana, muitos cartolas caíram, né? Alguns estão presos, outros estão sendo processados, algumas sentenças vão ser dadas ainda no início de 2019, algumas que eram para ser conhecidas nas próximas semanas foram transferidas para fevereiro ou março, enfim, porque as investigações prosseguem, né? E boa parte da documentação dessas investigações boa parte não foi liberada pelo FBI. Enfim, esse assunto vai ainda se arrastar por muito tempo. E, evidentemente, como o volume de pessoas é muito grande, muitos escaparão, sem dúvida alguma, ou conseguirão escapar. O senhor esteve recentemente na Conmebol, que foi, digamos assim, considerada um centro de comando de toda essa picaretagem. Mudou diretoria, mudou uma série de coisas. O senhor esteve lá e fez um elogio à transparência, ao novo comando da Conmebol. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também sobre isso que se fala nas redes sociais e também no Brasil, de que há um complô para prejudicar o futebol brasileiro, especialmente no campo da arbitragem, depois daquela lambança feita pelo Coronel Nunes lá na CBF, quando todo o continente votou para os Estados Unidos sede da Copa de 2026, e ele foi lá, apertou o botão de Marrocos. E aí criou uma saia justa tremenda. O que é que o senhor sentiu lá? Bom, primeiro, Vanderlei, nós entendemos que quem comete irregularidade tem que ser punido. Ponto. Essa é a nossa maneira de avaliar. O que foi apresentado para nós na Conmebol foi um trabalho diferente, um trabalho moderno. O Alejandro Domingues nos apresentou todos os departamentos, a maneira com que ele quer trabalhar, com transparência, profissionalismo, compliance, os indicadores que nos foram apresentados é de um trabalho diferente. Esse é o conceito, esse é o projeto. Obviamente, nós não podemos responder por ninguém e nós não estamos no dia a dia, mas o que foi nos apresentado parece ser um trabalho realmente diferente na Conmebol. E você não acredita em distorção de arbitragem contra o futebol brasileiro? Olha, Vanderlei, isso não faz nenhum sentido. Se isso existir, nós temos que trabalhar muito para que seja corrigido, porque o futebol brasileiro é o futebol mais importante no continente, ao lado da Argentina. Então, uma vez que isso ocorra com o futebol brasileiro, não faz nenhum sentido a gente participar. Mas a reunião de trabalho foi muito produtiva, muito se falou em fair play, assinamos um termo de fair play, inclusive, solicitamos que as pessoas que estivessem envolvidas nos jogos das semifinais fossem as mais preparadas. Então, a nossa expectativa é que ocorra tudo na perfeita ordem. Daniel Lian. Presidente, hoje o Palmeiras financeiramente, talvez seja o clube financeiramente com a melhor qualificação hoje no Brasil, tem um elenco realmente fantástico, mas os torcedores rivais ainda pegam no pé do Palmeiras em relação à questão
de ter ou não Mundial. Como é que o senhor vê? O campeonato de 51 valeu para o Palmeiras. Como é que o senhor encara uma situação como essa e se há uma pressão para vencer a Libertadores e, consequentemente, o Mundial? Como é que o senhor encara isso? Enfim, até essas questões aí, principalmente com os rivais. E essa lembrança irrita os palmeirenses. Irrita. Na hora. Dá vontade de chamar a segurança para tirar o Daniel Lian aqui do estúdio. Presidente, mas brincadeiras à parte, como é que o senhor já deve ter ouvido isso, claro, mensagens, até dos seus amigos. Como é que é? Presidente, o clube tá ótimo, ganha tudo, não sei o quê, mas não tem Mundial, né? E aqueles que embarcam dizendo que tem Mundial. Diga, presidente. Olha, a primeira pergunta é em relação à parte financeira, aspecto financeiro. O Palmeiras hoje é um clube equilibrado financeiramente. Até o momento nós temos um superávit de 40 milhões, 42 milhões. Nós temos um patrimônio líquido hoje positivo, ao redor de 70 milhões, o que foi negativo durante muitos anos. Então, nós estamos sim evoluindo muito no Palmeiras. E os equilíbrios, tanto administrativo como financeiro, como esportivo, isso tudo nos deixa muito orgulhosos. Em relação, é uma brincadeira que as torcidas fazem, mas a gente não se importa absolutamente com nada em relação a outras torcidas e outras opiniões. O que importa para nós é a opinião do palmeirense. A gente tem uma história muito rica, nós respeitamos muito a nossa camisa, respeitamos muito os atletas, que fizeram do Palmeiras o campeão do século. O Palmeiras é o primeiro campeão mundial, isso foi homologado pela FIFA, isso é inclusive reconhecido pelos clubes que participaram do Mundial, e o resto para nós não tem a menor importância. Nós temos a estrela na camisa, e o palmeirense, considerando esse título mundial, para nós é o que basta. Presidente, o Palmeiras tem condições, o senhor é candidato, pode assumir por mais um período. Vamos admitir que num determinado momento a Crefisa saia. É uma empresa, pode entender que tem uma outra avaliação para investir de uma outra maneira. Quando isso acontecer, se não acontecer, ótimo, porque eu brinco sempre dizendo aqui que o Palmeiras tem o patrocinador dos sonhos. Você já deve ter ouvido isso, falei várias vezes, porque muitas outras equipes gostariam de ter esse tipo de parceria para dar ajuda financeira, porque precisa de dinheiro, o futebol que é profissional. Mas se sair, o Palmeiras terá condições de caminhar com as próprias pernas e não cair num novo buraco, no vermelho, se o senhor está preparando isso. Se não sair, ótimo, continue essa água tranquila por mais um século, mas se sair, com os números ajeitados, arredondados, vai continuar vivendo bem, sem voltar a ficar no vermelho. O Palmeiras, ele vai andar de qualquer modo, de qualquer maneira o Palmeiras vai continuar, o Palmeiras é para sempre, o Palmeiras é eterno. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte, qual é o tamanho do projeto que a gente quer fazer para o Palmeiras? Qual é, aonde a gente quer chegar? Essa é a pergunta. Porque o Palmeiras sobreviverá sem absolutamente a maioria das fontes de receita. Porém, com um projeto absolutamente menor. Isso eu não tenho dúvida. Então as pessoas que falam, não, sobrevive sem a patrocinadora, óbvio, sobrevive sem a patrocinadora. Sem ficar no vermelho. Aí é uma outra coisa. Sobrevive sem a TV, sem patrocinadora, sobrevive sem uma série de coisas. Porém, precisa pensar muito bem qual é o tamanho do projeto que essas pessoas têm. Essa é a diferença. O que essas pessoas querem para o Palmeiras. O Palmeiras, nos últimos anos, nós não queremos. Eu faço absoluta questão de falar disso. O Palmeiras sem patrocinador, nós não desejamos. O Palmeiras que fica entre 11º, 14º, 15º e em situações até piores, esse Palmeiras a gente não quer. O Palmeiras hoje tem diversificação de fontes de receita. A patrocinadora é extremamente importante. E nós temos outras fontes de receitas também muito importantes, como sócio-avante, como bilheteria, venda de jogadores, TV,
produtos licenciados. Então o Palmeiras hoje tem mais do que uma fonte de renda importante. O senhor leu o percentual de impacto de cada um? Patrocinador, televisão, torcedor? Nós não temos o sócio-avante mais ou menos 10%, patrocinador ao redor de 25%, bilheteria também, junto com bilheteria mais ou menos 15%, junto com o sócio-avante daria 25%, patrocinador mais ou menos desse tamanho. TV também próximo disso, ou seja, nós estamos bastante pulverizados. É importante para você administrar. Quando você tem fontes de receita e você não depende apenas de uma fonte de receita, é importante. Agora eu volto a frisar, é muito simples falar, não, vive sem isso, vive sem aquilo, tá bom, vive. Agora a pergunta que tem que ser feita é qual o tamanho do projeto? O que você quer para o Palmeiras? Hoje nós temos um faturamento esse ano provavelmente ao redor de 600 milhões. Nós temos que pensar em 800, pensar em 1 bilhão. E não voltar atrás. Essa é a preocupação que nós temos que ter. E não voltar atrás. E não retroagir. Presidente, claro, números médios, o senhor não tem na cabeça tudo isso, mas em média, qual é o valor total da renda na arena mensal? Eu explico. Vamos esquecer os shows. Vamos admitir que nesse mês não tenha ocorrido nenhum show. O Palmeiras faz quantos jogos? 4 jogos mensais no estádio? Vamos, só para ter uma ideia. 4 jogos. O Palmeiras leva muita gente lá, quase sempre casa cheia. Em média 2 milhões por jogo. 1.700.000, 1.800.000. Tá, então 9 milhões mensais. Isso é muito importante. Isso paga a folha de pagamento dos atletas, ou o senhor tem que tirar de um outro recurso para completá-la? Não, isso não paga a folha. Nós precisamos compor com outras fontes de receita para pagar a folha. Lembrando que não tem jogo em janeiro, né? Lembrando que não tem jogo em dezembro. Enfim, e a folha tem, né? Então nós temos que compor com outras fontes de receita, por isso que é importante nós temos outras fontes de receita para compor um todo. É assim que se administra um clube, você precisa ter receita suficiente para arcar com seus compromissos, para poder fazer a compra de atletas, para você ter um time competitivo ganha título traz torcedor traz fonte de receita e você tem sempre uma potência na mão para ser administrado, desde que com responsabilidade. Quem diz que abre mão da patrocinadora, infelizmente, na minha opinião, tem um projeto menor para o Palmeiras. Em média, quanto o Palmeiras gasta com o estádio mensalmente? Dias de jogos e dias que não tem jogos, o Palmeiras gasta quanto, mais ou menos, por mês com o estádio? Não, o custo do estádio não é do Palmeiras. O Palmeiras não tem custo com o estádio. O Palmeiras tem o custo no dia do jogo. O Palmeiras também só tem o estádio no dia do jogo. O estádio pertence ao nosso parceiro durante 30 anos, né? É uma parceria. E no dia do jogo, o Palmeiras tem o estádio e tem o custo do estádio, como tem a receita do estádio também. Como locatário? Isso. Como locatário. Para o senhor, eu vou fazer uma pergunta que eu sei mais ou menos a resposta óbvia, mas eu jornalisticamente tenho que perguntar. Para o senhor, foi e tem sido um bom negócio? Eu acho que é um bom negócio. É um bom negócio para o clube, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras mudou de patamar com a inauguração da arena. Nós temos alguns pontos divergentes em relação à construtora, em relação ao parceiro. Está sendo discutido através de diálogo. Nós estamos buscando o diálogo através dos nossos executivos da patrocinadora, da construtora, para que a gente também minimize as diferenças. Elas existem, mas sem dúvida nenhuma foi um excelente negócio. E depois de 30 anos o estádio passa a ser do Palmeiras. Perfeito. José Manuel de Barros. Presidente, eu acredito que o palmeirense que está acompanhando se interesse por todas essas questões financeiras, administrativas, etc., mas gosta muito de pensar no futebol, no time de futebol. Numa futura gestão, no caso da sua continuidade como presidente do Palmeiras, a política de investimentos, de grandes contratações, de investimento em grandes nomes, será uma política que terá continuidade? O Palmeiras vai começar o ano que vem a olhar um pouco mais para a base, para os jogadores que estão sendo formados lá? As duas coisas. Teremos grandes contratações e também teremos os garotos da base. Hoje a base do Palmeiras já nos proporciona grandes nomes. E estamos inclusive na final agora do Campeonato Brasileiro Sub-20. O ano passado nós participamos de todas as finais, de todas as categorias de base. Foi um trabalho também de reestruturação do clube.
Então, eu respondo para você o seguinte: teremos sim grandes contratações, o time do ano que vem será muito forte, o Palmeiras terá uma grande equipe no ano que vem, mas com alguns atletas da base, inclusive. O senhor não vai falar nomes, mas já tem ali nomes conversados ou alguma coisa encaminhada, presidente? Não existem nomes no momento. Nós temos que pensar na final do Campeonato Brasileiro, nos últimos jogos e na Libertadores. Não falamos de nomes. Por enquanto, não existem nomes. Um amigo me disse que quando o Palmeiras tenta contratar alguém, o preço sobe. Meu caro Rafael Tebas. Presidente, alguns gostam, outros não. Felipe Melo, eu gosto, alguns aqui não gostam tanto assim. Ele, no entanto, é o jogador com mais cartão amarelo no Palmeiras nesse ano e também no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores contra o Cerro Porteño, ele foi expulso com 2-3 minutos de jogo e quase o Palmeiras caiu na Copa Libertadores, muito por conta daquela atitude do Felipe Melo. Naquele momento, alguns veículos de imprensa divulgaram que houve uma conversa, uma espécie de puxão de orelha com ele internamente. O que aconteceu exatamente com o Felipe Melo naquela oportunidade? Enfim, queria que você falasse um pouco sobre o Felipe Melo e o comportamento dele, já que tomou tantos cartões esse ano. Inegavelmente é um jogador que tem muita qualidade. É um grande jogador. Jogos de peso, ele cresce demais. Ele tem um perfil de jogar pesado. Ele realmente tem essa característica. Ele joga muito sério, um jogador firme. E por isso, por fazer parte da marcação, ele está exposto a um número maior de cartões. Inclusive, eu acho, minha opinião, que alguns cartões os árbitros acabam dando muito mais porque é o Felipe Melo. Porque eu acho que não teria necessidade de tantos cartões. Mas é uma questão de critério da arbitragem. Em relação à sua colocação, o Filipão tem tratado todos os assuntos, tem falado com todos os jogadores que ele avalia que precisa ter uma conversa. Isso aconteceu com o Daverson, aconteceu com o Felipe Melo. Assim que ele chegou, teve uma conversa com o Dudu. E, enfim, isso faz parte do trabalho nosso do dia a dia na academia de futebol. Muito canalizado no Filipão em todo o grupo da comissão técnica. Mas eu acho que esse é o dia a dia do clube, né? Isso tem que existir. São valores que o clube tem, são nossos ativos, são grandes atletas e a gente tem que estar sempre buscando o melhor. Presidente, eu vou encaixar essa pergunta aqui, porque eu tenho dito isso desde o momento que o Palmeiras contratou o Luiz Felipe Scolari. Foi uma surpresa para muita gente. Enfim, ocorre que quando o Palmeiras decidiu mudar, em algum momento decidiu mudar, resolveu chamar a cavalaria. Foi assim que eu defini. Chamou a cavalaria. Não chamou o Guardiola da tática. Não chamou o Mourinho genial dos livros escritos. Além da qualidade técnica e de estrategista que razoavelmente o professor Filipão tem, e não está discutível, isso não está em discussão. Mas chamou a cavalaria. Porque precisava de alguém que falasse o seguinte: alguém que os caras olhem e respeitem. Nada contra o Roger Machado. Absolutamente nada, porque isso vale para todos os clubes que estão buscando a cavalaria também, como fez há algumas horas o Atlético Mineiro, como fez o Santos Futebol Clube, por exemplo. Enfim, N exemplos no futebol brasileiro. O Dorival também foi chamaram a cavalaria. Quando a coisa aperta, chamado a cavalaria. Mas quem começou esse processo de chamar a cavalaria recentemente foi o Palmeiras. Porque aí acontece um exemplo dado pelo Vampeta aqui, que eu guardei. O Vampeta é ótimo, porque é papo de boleiro, né, presidente? Então ele encaixa algumas coisas inteligentes. Recentemente, o Palmeiras está em jogo lá, o Felipão está à margem do campo, chama o Lucas Lima. Você lembra disso? Chama o Lucas Lima. Vem o Lucas lá, Lucas Lima. Não chamou o Nogueirinha, chamou o Lucas Lima, jogador importante. Aí, naquele momento, preparado para entrar, aquele negócio todo, acontece o gol, né? O gol do Bahia, senta Lucas Lima e vem Thiago Santos. Se fosse outro técnico, seja ele qual for, nariz torcido, não há nenhuma dúvida disso. Só quem não é do futebol que pode discordar disso. Nariz torcido. Foi o Filipão, tá tudo certo, beleza, decisão tomada e fim de papo.
Fernando Praz de centroavante. É o Filipão. Eu estou dizendo a bagagem do personagem que está lá comandando a equipe. E fim de papo. Então, presidente, a cavalaria ainda é muito importante no futebol, especialmente num elenco peso pesado como tem o Palmeiras? O trabalho do Roger tem números positivos no início do ano. O fato foi o seguinte, a minha avaliação, nós temos um grande grupo, nós temos um ótimo elenco, porém a gente não estava com espírito de campeão. Nós temos talvez a melhor estrutura, talvez uma situação que hoje, para o futebol brasileiro, uma situação muito bacana, equilibrada. Eu precisava de alguém que fosse o melhor no comando técnico e mudasse o perfil. Foi essa a minha decisão. E naquele momento eu pensei no Filipão e não tive dúvida. Ele podia, isso é o mais importante, ele podia. Estava livre, né? Ele estava livre e aceitou. Enfim, exatamente esse foi o nosso objetivo. Trazer um técnico ganhador, um técnico que tenha o respeito da torcida, que tenha um grande currículo, campeão mundial, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil. E vem com uma estrutura também muito interessante, com o Turra, com o Carlão, Pracidelli. Enfim, e nós somos muito felizes, estamos muito felizes. O Filipão também está muito motivado, o vestiário está totalmente comprometido. Eu acho que é isso que a gente precisava para poder disputar os títulos. Presidente Gagliotti, na próxima terça-feira vai acontecer na sede da Federação Paulista de Futebol o encontro já visando o Paulistão do próximo ano. O senhor estará presente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, foi restabelecida a relação com a Federação Paulista de Futebol mais próxima ou só institucional? Não foi restabelecida, não estarei presente e o que for resolvido lá, o Palmeiras cumpre. Presidente, houve algum gesto, digamos assim, da sua parte, aparentemente não, mas da federação, de trazer o senhor de volta ao prédio da federação? Não estou nem um pouco preocupado com isso. A federação que faz o trabalho deles lá, eu faço o meu trabalho aqui. Palmeiras institucionalmente vai estar em campo, vamos jogar, vamos trabalhar estrategicamente o campeonato e ponto final. Não vou na federação, o que eles decidirem está decidido. O que é trabalhar estrategicamente? O Palmeiras poderia jogar, por exemplo, com sub-20? Não, porque o regulamento não permite jogar com sub-20, mas alguns jogadores sub-20, se eu não me engano, acho que até 5 em campo, permite. Isso nós vamos decidir com o Filipão, o que nós vamos fazer para preparar o time para o restante do ano. No Campeonato Paulista, final contra o Corinthians, e o Palmeiras brigou e tudo mais, se sentiu muito prejudicado na decisão. E contra o Cruzeiro, na eliminação da Copa do Brasil, a mesma coisa. O senhor se sente mesmo assim que nessas duas questões o Palmeiras não ganhou o título porque foi prejudicado pela arbitragem ou não? Não, o Palmeiras foi prejudicado pela arbitragem e muito, nos dois jogos decisivos. O que aconteceu no Allianz Parque, todo mundo sabe, isso aí não tem novidade para ninguém, absolutamente para ninguém. E o nosso posicionamento em relação à Federação Paulista é porque no dia seguinte a Federação disse que estava tudo absolutamente em ordem, nada errado, ninguém vai provar nada. Então, com esse tipo de atitude, o Palmeiras não compartilha, ponto. Em relação, obviamente que houve a influência, quem estava envolvido sabe. O campeonato manchado, volto a dizer, mas ele é pequeno para o Palmeiras. Ele é pequeno. O projeto do Palmeiras é um campeonato pequeno. Então nós temos que pensar em coisas grandes, coisas maiores. Que é o que eu falei para o torcedor palmeirense naquele dia, inclusive. Naquele dia. E em relação à Copa do Brasil. A Copa do Brasil é a mesma coisa. Foi um erro de arbitragem no último minuto. Um gol em que ele tem que deixar a jogada terminar para depois, já que ele tem o VAR, ele pode fazer uso da tecnologia e não fez. Foi um erro do arbitragem também. 2 erros da arbitragem importantes em jogos decisivos contra o Palmeiras esse ano. Presidente, o senhor já deixou claro que a relação é fria, né? Com a Federação Paulista de Futebol. E com a CBF? Qual é a sua visão com relação à CBF? Queria ouvi-lo. Nós apoiamos todo o trabalho que existe um projeto em que a gente entenda o que está acontecendo. Nós fomos apresentados o que aconteceu qual o projeto da CBF, qual o projeto do Rogério, o que ele quer fazer. Hoje a CBF está apresentando um departamento de compliance, enfim, tudo que a gente entende que é sério
e é bom para o futebol brasileiro, o Palmeiras compartilha, o Palmeiras participa. Obviamente que eu não estou lá no dia a dia. Eu não posso afirmar que está tudo certo, que está tudo em ordem e tal. Porém, até então, nós estamos apoiando o projeto da CBF, até o momento. Flávio Prado. Presidente, o Palmeiras ele acertou com o esporte interativo e depois houve aquele problema com a empresa e aí parece que o Palmeiras está negociando com a Globo. O Palmeiras vendeu os direitos do Campeonato Brasileiro para a Globo, ele continua com o esporte interativo. Como é que está essa situação de transmissões do Palmeiras para o ano que vem? Não, nós temos que... São duas situações, Flávio, são duas situações distintas. Nós temos um contrato com a Esporte Interativo que... nesse contrato, a Esporte Interativo tem o direito de repassar o nosso contrato para um terceiro. E foi o que ela fez, repassou o contrato que eles têm com o Palmeiras, vai ser transmitido os jogos através de outra emissora, o que é absolutamente normal. Em relação à Globo, existem negociação que está em andamento, mas nós não temos, até o momento, nada definido. Nós não temos contrato com a Globo a partir do ano que vem. A Globo teria oferecido menos, como, digamos, um castiguinho ao Palmeiras por não ter sido fiel a ela? Eles apresentaram um contrato conosco com algumas penalizações, com algumas situações em que a gente não concorda, além de números muito inferiores aos que o Palmeiras pede. E nós, quando fizemos a proposta para a Globo, nós mostramos com números qual é o tamanho da nossa torcida, qual é o nosso público, qual é a nossa audiência, qual é a nossa perspectiva de futuro, possibilidade de ganho de título. Então, a nossa proposta tá na mesa e a gente vai defender os nossos números porque nós temos totais convicções de que aqueles números lá são verdadeiros. Deixa eu entender. Só para entender, Flávio, eu só queria saber, sem você perder a linha, repassou para que emissora? É isso, porque... TNT? TNT. Tá, mas aí o Palmeiras pode ter... Ele pode vender os direitos... Ele tem essa possibilidade de sair do esporte interativo ou da TNT e ir para a Globo? Existe alguma maneira do Palmeiras fazer isso? Do Palmeiras fazer, não. O Palmeiras tem um contrato com a Esporte Interativo. A Esporte Interativo é que transferiu para a TNT. Então, mas aí o Palmeiras, digamos que a Globo chegue num preço que interessa ao Palmeiras. O Palmeiras teria como romper com o Esporte Interativo para ir para a Globo? Não. Tem que acertar com a TNT, entre aspas. Não. Existe algum risco de não transmissão dos jogos? Porque parece que precisa bater de uma emissora com a outra. Existe algum risco? O que nós negociamos com a Esporte Interativo é a TV fechada. É importante dizer isso. Ok. Então o problema é esporte, claro. TV ou não? Isso. Exatamente. Exato. Então, a TV fechada, a Esporte Interativo pode repassar, pode negociar. A TV fechada. Pay-per-view e aberta, não. Então, não significa que, nesse momento, o Palmeiras não tem TV aberta. Exatamente. É isso. O Palmeiras não tem TV aberta e não tem pay-per-view. E não tem pay-per-view. Isso para 2019. Exatamente. Agora, né? Daqui a pouco. Tá negociando com a Globo, exatamente. É o que o senhor falou agora há pouco. Eles não estão querendo pagar o que o Palmeiras acha que é o justo. Existe uma negociação em andamento. A gente tem os nossos números e obviamente, eu vou defender os interesses do Palmeiras e zelar pelos interesses do Palmeiras sempre. Você vai prever uma solução rápida para isso? Olha, já tá agora, né? Pode ser, a negociação ela existe, pode ser, mas hoje nós não temos nada em concreto. Quem trata disso é o senhor ou o senhor delegou a um grupo, a uma empresa, enfim, como é que... Não, sou eu que trato junto com os nossos profissionais, com a diretoria de marketing. O Palmeiras pode partir para uma transmissão por rede social, por exemplo? Podemos, a partir do momento que nós não tivermos contrato, a gente passa a ter outras alternativas. Na TV própria, digamos, TV Palmeiras transmitir os jogos. Aí nós temos, Flávio, algumas possibilidades e a gente tem que pensar fora da caixinha. Eu não posso ficar aguardando uma situação, obviamente a importância é muito grande, pode sair negócio sim e pode não sair. Então, outros clubes estão nessa virada incrível, hein? Outros clubes estão nessa mesma situação, presidente? Acho que o Bahia... E Petralha, né? Atlético Paranaense tá. Também estão, né? Atlético Paranaense, Bahia e Palmeiras. Ou seja, no mínimo Palmeiras e Atlético Paranaense nos dois turnos iria pela rede social, digamos. Eu vou falar assim, pelo Palmeiras. Bahia. Eu vou falar pelo Palmeiras, não. Vou falar com relação ao Palmeiras. Imagina, quem sou eu para falar pelo Palmeiras? Fala, presidente. Presidente, me perdoe, por favor.
coloquei mal. Não, pode falar. Eu só acho que o Palmeiras e a Globo se acertarão. Por vários motivos. O Palmeiras é grande, é forte, tem torcida, tem produto para mostrar. Porque se fosse o Nogueirinha, não precisa nem passar na televisão, porque ninguém vai assistir mesmo. Mas o Palmeiras tem produto para mostrar, e do outro lado, é uma empresa também importante, que tem garrafa para vender, é muito importante, faz bem o trabalho dela. A Globo, sem inegável dúvida. isso. Mas então, não. Rede social hoje é uma Flávio, competição enorme, hein? Flávio, não estamos falando isso. Ele falou que já na TV fechada já acertou a vida aí, e rede social é importante, está tudo certinho. Só que são duas instituições importantes, frente a frente. Quer dizer, eu acho que há interesse das duas em que o negócio sai. Claro, pode chegar num ponto inviável, não dá negócio, o presidente falou assim, eu tenho que pensar num outro caminho. Perfeito. Mas, no fundo, quando for para uma reunião, imagino que já existiram algumas e existirão outras, quando for para... As duas partes estão dispostas, vamos tentar chegar num ponto. Agora, se não chegar, paciência. Mas é nessa linha, presidente? É nessa linha. Existe uma negociação. É a negociação, é isso. O que eu digo, Vanderlei, é que mudou aquela disparidade. Ou faz aqui ou não faz com nada. Faz tempo que eu falo bastante com o Petralha. Isso é verdade. E o Petralha, ele fala muito. Ele falou, olha, eu não tenho nenhum problema. Ele simplesmente faz com a TV dele, campeonato regional, é uma situação muito parecida. Ele mete o sub-20 mas aí é uma questão de você. Outro time que tem direito da outra. Ou você tem o seu direito, você faz o seu jogo e depois o jogo no outro lá você faz. A verdade é que hoje existem instrumentos que podem competir com... Antes, se você fazer com a Globo, você não fazia com ninguém. Hoje você pode arrecadar um dinheiro muito alto sem depender necessariamente de uma grande emissora. Você, hoje, por exemplo, tem muito atleta negociando a rede social dele. Só na rede social dele. O James Rodrigues chegou a criar uma moeda dele. A JR10. Você só negocia com o James Rodrigues através da moeda dele. Então são tempos diferentes. Hoje você não é tão refém assim de alguma coisa específica. Não, eu diria que a palavra refém talvez não seja mais adequada. Você pode entender que existem alternativas. Boas alternativas. Então, alternativas. Mas eu acho que não é pura e simplesmente... Não existe mais essa opção. É isso não, claro que existe. Entendeu? Claro que existe. É só isso. Ela é a melhor opção ainda. Mas antes era ela ou não tinha nenhuma. O presidente falou, talvez tenha que sair da caixinha. Não é isso? Vamos pensar. E você pode, de repente, sair da caixinha, você descobre que fora da caixinha tem coisas tão grandes, você não volta mais pra caixinha. Esse é o negócio. Esse é o negócio. É verdade. E como faz, eu vou usar uma palavra do Flávio Prado quando ele conta a piada, e também tem que entender que o Palmeiras hoje não é mindingo. Como é que não você é fala? mindingo, claro, né? Mindingão, não. Agora não, velho. Não precisa pedir empréstimo, não dá nada. Não precisa ir lá, só Dona Globo, me empresta algum. Não tem mais isso. Não é nem questão da Globo. Não, mas eu tô torcendo Globo porque ela é a dona dos direitos. Só por isso. Presidente, aquelas antecipações que eram comuns com federação, com CBF, com patrocinadores, enfim, isso o Palmeiras não incorre mais. Não, o momento do Palmeiras é de equilíbrio, total equilíbrio. Não há antecipações aí no caminho. Absolutamente nenhuma. Então, se o senhor perder a eleição, o presidente que assumir não vai ter verbas antecipadas já pedidas pelo Vasco, senhor. Em vários clubes o Vasco vai brigar com a Globo? Viu? O Vasco tá de joelho, é diferente. Hein, presidente? 100% das receitas, Vanderlei. 100% das receitas não era comum, disponíveis. Né, presidente? Isso no passado? Não, você está não. no clube há tanto tempo. Estou falando do Palmeiras, mas você pode ampliar para os outros também. São muitos presidentes que assumem o clube, e quando vão olhar as contas lá, contratos já foram descontados 2, 3 anos à frente. Não é verdade? Palmeiras mesmo viveu isso, recuando um pouco no tempo. Não é verdade? Sim, em 2013 nós tivemos 25% das receitas disponíveis só. E hoje nós temos 100% das receitas. 100%. Tá, exatamente isso. O que dizem os nossos internautas, Rafael Teles? São muitas mensagens por aqui também, Vanderlei. Olha só, o Paulo em Lisboa, Portugal, diz que o Palmeiras vai ser campeão brasileiro também e o Dudu tem que ficar no próximo ano. Ele pede, pelo amor de Deus, presidente, segura o Dudu, porque ano que vem tem Copa Libertadores de novo. Também tem outras mensagens por aqui. O Lucas, São Paulo capital, dizendo que o Corinthians vai vencer o Vitória com tranquilidade e vai escapar dessa zona desconfortável. E também o Kleber, dizendo na linha do outro ouvinte que vai ser
Palmeiras vai conquistar a tríplice coroa com o Brasileiro, Copa Libertadores e o Mundial ainda esse ano. Presidente, tem árbitro vetado pelo Palmeiras? Tanto a Paulista, de outro estado, enfim, árbitro que, não, aí foi demais. Esse nome o Palmeiras veta. Existem situações que o Palmeiras não concorda, mas é claro, né? É muito claro, né? Nós tivemos algumas situações nos últimos meses que indicam isso. Então, tem alguns nomes que o Palmeiras, obviamente, não tem. E informou, faz a menor questão que informou quem manda. A gente, obviamente, expõe aquilo que a gente pensa, né? Então a gente tem alguns nomes que a gente realmente não gostaria. Diga, José Manuel. Não, o presidente esteve na Conmebol recentemente e durante a semana, nos últimos dias, foi noticiado a intenção da Conmebol de trazer equipes da CONCACAF, América do Norte, especialmente, Central, mas especialmente do Norte, para Libertadores da América. O senhor acredita que isso vai acontecer e concorda com isso? É um projeto, eles têm essa ideia. Eu realmente não sei se vai concretizar, mas são bons clubes, são equipes que têm condições de participar, têm condições financeiras. Eu acho que poderia enriquecer a Libertadores, poderia enriquecer. E a inovação? Jogo único, Libertadores 2019, jogo único, Sul-Americana 2019. Libertadores em Santiago, Sul-Americana em Lima. É uma inovação. Qual é a sua opinião? Nós estamos buscando o que ocorre na Europa, né? Nós estamos buscando a semelhança com o regulamento europeu. Eu acho que é uma inovação, é diferente, mas eu acho interessante. Aqui na América do Sul é um pouco mais complicado quando a gente fala principalmente em logística, estádio e logística. Porque tirando o Brasil e a Argentina, nós vamos ter mais dificuldades para estádio e a logística também não é tão simples. Na Europa é mais próximo, você pega um trem, é muito fácil você chegar de um país no outro assistir o jogo, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Aqui é mais difícil. Então, pro torcedor não é uma situação tão simples. Muito mais fácil chegar em Miami do que em Guayaquil. Não, mas não, tô falando de final, Flávio. Nova York. Tô falando de final. Final será em Santiago, que tem tradição em receber turistas. Mas a América do Sul tem umas 3 cidades para fazer isso aí. Depois acabou. Não, mas acabou. Não tem mais. Mas pera um pouquinho, até a América do Sul reconhece isso. Então porque, por exemplo, eu não vou citar país, porque é aquela brincadeira do Edmundo, né? Você vai citar você arranja uma confusão com a ONU. Então eu não vou citar país aqui. Mas alguns países da América do Sul devem ter consciência de que, olha, para esse evento, existem 4 ou 5 países capazes de receber turistas. Qual foi a explicação? A explicação é rápida. Final em Santiago. Uma semaninha. Não, Santiago uma semaninha tem gente no Brasil, ou na Argentina, ou na Colômbia, não importa. É uma semaninha e você termina o 7º dia com o jogo final de uma competição. O cara vai lá, faz um turismozinho e faz. Eu acho que é viável. Como laboratório para se avaliar o que vai acontecer. Palmeiras, vou dar um exemplo aqui. Palmeiras está sobre a mesa, né? Palmeiras e Boca decidem a Libertadores 2019. O jogo é em Santiago. Vai um monte de palmeirense e um monte de torcedor para Santiago. Vão tomar vinho, vão na Cordilheira e no final vão pro campo, Estádio Nacional, qualquer outro estádio lá de para assistir o jogo. Quem que o Independente Del Valle decidiu outro dia contra o Atlético Nacional. E Atlético Nacional e Independente Del Valle no Maracanã. Atlético Nacional até vai, mas nem distribuir ingresso aparecer gente. Bom, aí é uma outra conversa. Pois é. É uma outra conversa. Mas de uma. Como a definição da sede é antecipada, não dá pra. Exato. Tudo bem, mas eu tô pensando pra cima, pro alto, né? Corinthians e River Plate. Pô, Corinthians não, Vanderlei. Na Libertadores, gente. A especialidade da casa. Libertadores, do jeito que tá, tem que escolher assim. Onde é mais fácil para Brasil e Argentina, brasileiros e argentinos decidirem. Do jeito que tá ultimamente. Eu acho que vale avaliar. Não, tem jeito. Depois de 2019, você vai falar, foi uma porcaria. É ou não? O Santiago não tem. Agora, jogar pela janela a ideia antes de testar. Eu acho que vale o teste. Vale o teste. Nenhuma. Presidente, como diria nessa época de debates eleitorais,
esse momento final, presidente, para o senhor, aliás, é candidato. Quando é a eleição, presidente? 24 de novembro. 24 de novembro. Então, presidente, foi ótimo tê-lo aqui. E se faltou dizer alguma coisa, diga agora. Né? O cálice para sempre. Presidente Gagliotti. Eu agradeço a oportunidade, é uma satisfação grande estar aqui com vocês. Eu só queria destacar o nosso projeto do Torcedor do Futuro, que são as crianças carentes, que a gente leva ao estádio todos os jogos, exceto grandes clássicos. São crianças da periferia, crianças carentes de escolas municipais, e o Palmeiras leva 30, 40 crianças ao estádio todos os jogos, que é uma oportunidade de inclusão, porque essas crianças não teriam oportunidade de participar de um jogo de futebol. Muito obrigado a todos e estou sempre à disposição, Vanderlei. Obrigado, presidente. Mães da Sé, né? No último foi Mães da Sé, é isso? Né? Mães da Sé, nós fizemos um Pacaembu agora com crianças desaparecidas para auxiliar, expondo as fotografias dessas crianças nos nossos sites. Show. O senhor sabe que o Flávio Prado e eu estávamos transmitindo o Carnaval e uma das escolas que agora sumiu da minha cabeça aqui, mas o enredo falava sobre mães e tal, e 2 ou 3 alas trouxeram exatamente isso, acho que 2 ou 3 carnavais passados. É verdade. E foi extremamente emocionante a apresentação, porque foi maravilhosa a apresentação, os passistas todos, cada um no seu peito, com fotos de crianças desaparecidas, porque o tema era sobre a mãe. Então foi muito legal, Flávio e eu estávamos na madrugada, porque ele é um carnavalesco, eu também, presidente. Mas naquele momento nós ficamos muito sensibilizados com aquela apresentação daquela escola de samba.